Para a gente começar, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos nos acalmando. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, nesse momento de aprendizado, de reflexão, para que a gente consiga, com a ajuda da espiritualidade presente, passar as mensagens de Jesus, os ensinamentos de Jesus, para que ele seja interiorizado no nosso dia a dia, para que a gente consiga se transformar cada dia em pessoa melhor, mais caridosa, mais solidária, fazendo com que a gente consiga melhorar, retirar de nós os nossos vícios e as nossas imperfeições. Vamos pedir também muita proteção para cada um de nós, para as nossas famílias e para os nossos colegas que não puderam comparecer hoje na nossa aula. Vamos pedir também para a espiritualidade superior envolver a Priscila, que fará a aula por nós hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, a gente começa com a harmonização do Fonte Viva, é o item 147, refugia-te em paz. Então, ele começa com o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 31, que diz: havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então, aqui eu peguei o Evangelho, e essa parte fala da primeira multiplicação dos pães. Então, eu vou ler só um trechinho, só para a gente poder perceber no que o Emmanuel fez a reflexão baseado nisso. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Ele disse: vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer, e foram de barco a um lugar deserto afastado. Então, vamos ver essa reflexão da gente não ter tempo para as coisas. Vamos ver o que Emmanuel nos diz. O convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimentação espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda, famintas de ouro, e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm às aventuras, sedentas de novidade emocional, e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas, mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolato, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito,
entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Viu, Luzia? O Costa acabou de entrar. Você quer parar rapidinho? Eu estou só no finalzinho, acho que eu vou só concluir aqui. Já, né? Tá. Depois eu faço as observações. Tá. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais, a que o Senhor te destinou. Então, esse é o final. Deixa eu tirar o compartilhamento, e aí a gente... Boa tarde, Costa. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Luzia. Boa tarde. Tudo bom? Pessoal, não vou atrapalhar muito vocês, não, a aula de vocês. É rapidinho. Eu queria falar sobre o recado que foi passado para vocês, né? O comunicado que a gente passou, a solicitação que a gente passou na semana passada. Os educadores passaram para vocês. A solicitação de mantimentos. E eu acho que caberia, além de eu passar isso, explicar o que está acontecendo, né? Acho que é ruim a gente pegar uma coisa assim sem uma explicação do porquê, né? Como é que isso funcionou. O básico, antes da pandemia, a gente tem uma parceria muito próxima com a diretoria de assistência social. E a gente fala assistência social, mas, na realidade, ela funcionava como uma promoção social. Então, antes da pandemia, atendia uma média de 100 famílias e o objetivo era ajudar aquelas famílias no que eles precisassem. Alimentos, sim, mas se precisavam de um apoio jurídico, uma orientação jurídica, tem os advogados que trabalham no GEMB que ajudariam. Se precisava, se era doença, tem uma rede de contatos do GEMB que encaminharia a pessoa para tratamento, remédio, até internação, se fosse o caso, internação psiquiátrica ou internação normal. Se precisava de documento, providenciar, dava um jeitinho de pegar documento. Trabalho, se conseguia lá ver o que a pessoa fazia, onde a gente conseguia encaixar, para que a pessoa, depois de 4 meses, 6 meses, não precisasse. Se fosse o caso até da pessoa precisar de dinheiro para voltar para o seu estado natal, para a sua cidade natal, a gente dava um jeito também. Então, o objetivo da promoção social é pegar aquela família e ajudar. É lógico que tem situações que você não consegue resolver. Tem uma pessoa doente, abandonada, está muito doente, e a gente já viu situações dessas, abandonada pelo marido, pela família, você vai ajudar até o momento que Deus permitir, porque a pessoa não tem nenhuma condição. Mas isso essas são exceções, não é a regra. Então, antes da pandemia, a gente atendia 100 pessoas. E uma parte das aulas, uma aula, pelo menos, no sábado, uma aula era feita lá. Então, todos os alunos do Básico 1 eram convidados para participar e ajudar na assistência social um sábado por ano. Então, onde lá também se aprendia muita coisa. Aprendia na prática, né? Algumas coisas que a gente vê aí no Evangelho, a hora que você vai lá na prática ajudar a fazer, aí você compreende. Aí internaliza aqui. Aí você vê como é bom isso daí.
Bom, isso antes da pandemia. Aconteceu a pandemia, a questão do aluno, aqui a gente da área de ensino, bloqueamos todo o acesso do aluno a locais de risco sob a nossa responsabilidade. Então, existe um risco? Sim. Qualquer local que você vá e haja uma aglomeração, existe risco, certo? Então, lá, o ensino não parou, a assistência social também não parou. Eles fizeram lá a rotina deles para não correrem riscos, mas a fome não parou. Quem tinha fome antes continua tendo fome depois. Não é porque chegou o vírus que a fome deixou de existir. Só que a necessidade aumentou muito. Se antes atendia 100 pessoas por mês, hoje nós estamos atendendo 500 famílias por mês. 500 famílias por mês. E tem outro tanto aguardando ser chamado. Então, nós estamos aí atendendo claramente 500 famílias por mês, com mais outras 500 precisando ser atendidas. Então, você fala para a pessoa, olha, você está com fome, eu sei, mas você volta daqui a um mês, que aí a gente tem comida para você. Não dá, né, gente? Não dá. Então, foi nessa situação que a gente fez contato lá com a assistência social e não é a primeira vez, não, que eu chego aqui para todas as salas de aula e eu peço comida. Não é a primeira vez, não, e não vai ser a última. Não é? Então, o que a gente fez? A gente pediu. O Básico 1 ficou aí para levar arroz, né? E aí a gente fala, poxa vida, mas eu só posso dar 1 quilo de arroz. Não vou fazer nada porque 1 quilo é pouco. Gente, não façam isso. Nós somos aí se a gente chamar todo mundo que está tendo aula, 1.800 pessoas, fora os educadores. Quer dar quase 1.900 pessoas. Se cada um levar 1 quilo de arroz com carinho, com amor, uma latinha de óleo, não é? Um quilinho de feijão, porque sem feijão não é almoço, né, gente? Então, se levar 1 quilinho com carinho, com amor, vai alimentar e vai até prevenir doenças das pessoas, até curar algumas pessoas, se for envolvido com amor, com carinho. Então, é isso que a gente está pedindo para vocês. Quem puder, quem quiser, né, levar lá o seu... Básico 1 ficou com arroz, né, gente? Básico 1 ficou com arroz, né? Arroz. Então, quem puder levar arroz, 5 quilos ou 1 quilo, levar lá no GEM. Não sei se todo mundo conhece, mas quem não conhece pode levar nos horários que nós colocamos aí e entregar lá. Tá bom? Não precisa dizer nome, né, nada disso, que a gente não é essa... né? Ninguém está preocupado em quem vai fazer e quem não vai fazer. Quem fizer, faça com carinho, com amor. Vai chegar na pessoa e vai alimentar um irmão nosso. Conhecendo as leis, vai alimentar um amado nosso aí de outras encarnações. Com certeza. Se tiver agasalho, sapato, blusa, o que vocês tiverem aí que possam dar de coração, podem dar lá que vai chegar nas pessoas, tá bom? Alguma dúvida, gente? Foi isso que eu queria explicar isso para vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta? Bico? Então tá bom. Tá bom. Tá bom. A gente deve passar por aqui outro dia para falar de coisas mais agradáveis, mas a gente também não pode fingir que não está vendo, né? Está vendo, né? Costa, tem prazo, Costa? O Olha, prazo? Não tem prazo não, Marcelo. A gente, inclusive, quem puder, todo mês na sua cestinha de compra, botar 1 quilinho de arroz a mais para doar, vai chegar nas pessoas, tá ok? Não tem prazo não, porque agora é uma coisa de emergência, né? A gente antigamente fazia promoção social, agora a gente tem que fazer o mínimo para que as pessoas possam sobreviver esse momento. Quando a coisa acabar, aí a gente volta, o apoio jurídico, o apoio, né? Nesse momento é comida para passar. Tá ok? Tá certo? Então, quem puder todo mês dar alguma coisa, vai ajudar. Como é que funciona o GEM? Só para você ter ideia como é que o GEM se sustenta. Quem não conhece o GEM é um prédio lá de 6, 7 andares. E ele é sustentado pelos sócios. Então, tem as pessoas que querem se associar, entram lá como sócio do GEM e contribuem com 20, 30, 50, 100, 200 reais por mês. Cada um não tem um valor, não tem um valor mínimo. A pessoa se associa e contribui com quanto quer. Esse valor mantém o salário dos profissionais e mantém as manutenções.
Uma vez eu fui ver o quanto a gente gastava de água, quando não era pandemia, né? Agora está fechado. Está praticamente fechado, não está fechado de tudo. Mas a gente gastava R$ 1.500, R$ 2.000 só de água. Né? A conta de água lá é uma coisa absurda. Depois você considera papel higiênico, quanto você gastava. Depois considera papel toalha, conta de luz, computador, internet. Bom, mas, de qualquer jeito, os valores dos associados cobrem isso daí. E o que sobra, cobre isso e cobre o salário das pessoas, 13º, todas aquelas garantias lá dos que trabalham lá, o pessoal da faxina, nossos irmãos da faxina, o pessoal que trabalha no escritório, todos esses recebem o salário a partir daí. E o que sobra vai para a assistência social. Só que agora o que sobra não está sendo suficiente para... A gente contava com 100 famílias. Está falando de 1.000 agora, de 500 atendendo e mais 500 esperando. Entendeu? É esse o processo. Tá bom? Dúvida, gente? Bico, né? Foi Tá bom certo. te conhecer. Oi, Eu não desculpa? te conhecia. Foi muito bom te conhecer. Mas eu já vim Você- aqui. Hã? Já vim aqui das boas. Não vim, gente? Aqui? Eu Não. vim aqui. Onde você estava quando eu vim aqui? Eu acho que foi exatamente na aula que eu voltei, porque eu voltei em uma aula. Isso. Tá é vendo? verdade. Então te avisaram Olha. que eu vinha, por isso que você faltou. Tá vendo? Olha só! Muito prazer, viu, Costa? Você O prazer era foi uma meu, viu, entidade só, né? Agora é concreto. Olha, se fosse presencial, todo dia vocês estavam me vendo, porque eu ia lá encher a paciência de vocês todo dia. Sempre tinha uma piadinha para contar para vocês. Tá bom? Gente, fica com Deus. Muito obrigado. Viu? Tchau, tchau, Eu tchau, também. tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada, Tchau. Costa. Tchau. Fica com Deus. Obrigada. Tchau. Opa, não estou saindo. Eu não quero... Vou ter que assistir tua aula. Eu vou ter que sair. Fique à vontade. Tchau, 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 gente. Tchau, tchau. Tchau. Então, Nossa, e ele veio justamente na aula que eu faltei, Luzia. foi exatamente, eu vi aqui. Foi no dia 23 de fevereiro que você faltou. Deve ter sido exatamente nesse dia que ele Tá veio. vendo? Conheci hoje. Então, só para fechar, se vocês puderem depois dar uma outra lida na harmonização, porque a gente perde um pouco, né, com a interrupção, só para a gente poder... fala do tempo, né? Então, o que a gente faz no nosso tempo? Né? Como é que a gente está aproveitando o nosso tempo? Será que a gente está aproveitando o nosso tempo só para trabalhar? Né? O trabalho é importante? É, porque a gente tem que viver do nosso trabalho. Mas será que é só isso que importa? Né? Então, essa é a reflexão, na verdade, do Emmanuel. O que a gente está fazendo do nosso tempo? Ele fala assim, logo no começo, que não dava tempo nem para comer. Então, muitas vezes, o trabalho pega tanto tempo da gente que a gente não tem nem tempo para comer. E que é um erro, né? É só uma questão de administração do nosso tempo, da gente colocar foco aquilo que é importante. E a pandemia fez a gente rever o nosso tempo. Vocês estão com tempo agora de ficar 2 horas, mais ou menos, aqui aprendendo um pouco. É uma reorganização do nosso tempo, de um bom proveito do nosso tempo, né? Mas, além do reaproveitamento do nosso tempo, o que a gente vai fazer com todo esse conhecimento que a gente tem? Né? Isso também é outra coisa importante. Né? Então, fica aí a reflexão do Emmanuel. Priscila, liga o som. Eu acho que foi muito adequado, né, para o momento que a gente está passando. Aliás, tudo, né? Parece que vem junto. E esse espírito aborrecido também eu peguei por acaso também, assim, e você viu que vai, né? Faz todo um fechamento, né? Em tudo. Muito legal. Então, vamos lá. Você quer pedir para já deixar combinado? Ou mais tarde você vai combinar? Quem que gostaria de fazer? São 2 pessoas. Um vai ser o médium e o outro vai ser o espírito aborrecido. Quem gostaria de fazer? Vai ser um diálogo entre vocês 2. Depois eu estou meio entediado, eu estou entediado. Então você vai ser entediado, né? Então ele serve para ser o espírito. Quem quer ser o médium, a Rosa, quem quer ser o médium? Posso fazer. A Margarete é a médium, então. Então, beleza, fechou. Então, vamos lá. Eu e o Marcelo de dupla, mesmo sem Essa combinar. duplinha vai longe. Na prova é nós, na prova, hein? Essa dupla não pode, Marcelo, não pode nem conversar no dia da prova. Vai.
A gente fecha o microfone. Tá aparecendo aí? Vamos lá. Agora sim, só Tá. ampliar e já deu. Então, vamos lá. Então, começando com a mensagem, né, de Jesus para esse momento que a gente está vivendo, e é muito bom termos Jesus presente na nossa vida, né? Então, a gente começa com a frase: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Então, eu resolvi começar, né, com essa frase, né, de Jesus, que é um momento bem propício, né, estarmos sempre ligados a Jesus, né, em todas as nossas dificuldades. Se a gente levar em conta, né, tudo que ele passa, jamais passaremos dificuldades, né, espirituais e morais. Então, vamos lá. A nossa aula. Boa tarde. Nós vamos falar sobre a progressão dos espíritos, anjos e demônios, noções sobre espíritos da natureza. Por que noções, tá? O Costa sempre fala para a gente que nem tudo é passado, né, para nós, como espírita, sobre as questões dos espíritos da natureza. Então, é uma noção que vocês vão receber, porque depois vai ter um complemento aí no básico 3, né, que é o curso do átomo ao arcanjo. E finalizando, né, com aquelas questões de a reencarnação dos espíritos, que é até a questão 148, tá bom? Então, vamos lá. Aí eu começo assim. Deus cria o espírito pela vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, então a criação dos espíritos é permanente, tá? Isso é bem claro para nós que já aprendemos ali um pouquinho antes no livro dos espíritos, nas questões 80 e 81. A progressão dos espíritos, então, o que seria, né? Então, a progressão, né, para a gente entender, é a evolução, e espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, é a progressão desses seres inteligentes, né, durante a caminhada, durante as encarnações. Então, no contexto da filosofia, né, espírita, então a progressão, ela equivale à evolução, né, a evolução do espírito. Então, ela é a somatória, né, o somatório dos acréscimos das qualidades morais e intelectuais obtidas pelo espírito, né, em cada uma de suas encarnações. Então, mostra, né, tudo que o espírito melhorou em cada encarnação. Então, ele está melhorando, né? Ele acresceu informações, né? Ele acresceu conhecimentos morais e intelectuais. Aí, na questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? O que eles mesmos, né, procuram melhorar-se? E aí? Vamos lá. Então, a gente já chegou a ver na aula anterior, né? Então, são os próprios espíritos que melhoram, né? Eles vão melhorando, né? E daí eles passam de uma ordem, né, da ordem inferior, para uma ordem mais elevada. Então, a opção é individual de cada um. Aí, na 115. Entre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus? E aí? Né? Será que tem isso mesmo? Né? Uns foram criados bons, outros maus? Né? Então, o que os espíritos nos respondem? Que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, né? Como a gente viu lá na questão, no início da aula passada, da minha aula passada. Então, a cada um ele deu uma missão, né? Com a finalidade de iluminá-los e conduzi-los progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para que cada espírito, né, se aproxime cada vez mais de Deus. Então, para eles, né, a felicidade pura e eterna consiste nessa perfeição. O que é essa perfeição, né? Se cada vez mais estar próximo de Deus, né? Cada vez mais purificar. Os espíritos adquirem esses conhecimentos, né, passando pelas provações que Deus lhes impõe. Aí a gente sabe que uns aceitam essas provações com submissão, né? Então, aí o que acontece com eles? Então, eles conseguem alcançar mais rapidamente, né, o objetivo do seu destino, que é a purificação, né? Não tem nada mais do que isso, né? Nos melhorarmos
moralmente, intelectualmente. E os outros, muitos não conseguem suportar, né, as nossas provações sem lamento. Lembro daquela história que a gente contou, né? Não adianta a gente passar pela provação e lamentar, né? Tem que passar sem se lamentar, porque se lamentar já perdeu, né? Perdeu a oportunidade do crescimento. Então, por sua culpa, eles permanecem afastados da perfeição e da felicidade prometida. Até aí, tudo bem? Tem dúvida no bate-papo. Tem dúvida? Sem dúvida, é. Ah, sem? Priscila, então o Eu conceito aprendi a colocar o negocinho mexendo, tá vendo? Ó, eu evoluí. Espera aí que o Marcelo quer falar. Eu evoluí, olha, gente, estou em evolução aí, ó, o negócio mexendo, ó. Fala, Marcelo. Então o conceito é que todos os espíritos foram criados idênticos. E cabe a eles evoluírem até ou ficarem estagnados, ou é o livre-arbítrio que vai definir, né? Ele enfatiza, porque aí, no momento que você está lá, você vai receber ali, ó, vamos ali, ó, aquele caminhozinho ali é melhor, então você que vai escolher, né? Se você falar, olha, você vai para esse caminho aqui que é mais fácil, aí você já caiu, né? É o espírito que já caiu. Então, até o Costa fala que todos os espíritos caíram, menos Jesus, nessa caminhada. Aí ele sempre enfatiza para a gente, todos, né? Nós, todo mundo. Então, ele é bem direto, né, nessa exposição para nós. Todos caíram, menos Jesus. E todos terão as mesmas oportunidades, quer dizer, a evolução, a oportunidade de evoluir é igual para todos. Né? Mas o único que não caiu foi Jesus. O resto, todos tiveram que encarnar, né? Então, vamos lá. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nos níveis inferiores, é uma questão que todo mundo fala também. Ah, mas será que por ele ser imperfeito, ele vai ficar eternamente ser inferior? Aí ele fala, não, todos um dia vão se tornar perfeitos, mas depende dele, né? Da opção dele. É que nem no conto que a gente viu lá, ele pode passar 200, 300, 400 anos lá imperfeito, vai depender da vontade dele e tá melhorando. Fala, poxa, eu tô cansado de ser um cara entediado lá né? Ele falando lá no. Aí ele fala, não, eu quero melhorar. Então vai ter um momento em que ele vai receber ajuda. A partir do momento que ele se achar que está naquele momento de melhorar, ele vai receber ajuda. Vocês vão ver também lá no livro do Nosso Lar, que explica muito isso. Então, eles mudam, mas isso demora. Um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Tá bom? Aí na questão 117, depende então dos espíritos, né, acelerar seu progresso rumo à perfeição. Então, certamente, né, eles podem chegar mais ou menos rapidamente, conforme seu desejo, né, e submissão à vontade de Deus. Então, ele faz um comparativo. Uma criança dócil, né, ela se instrui, né, ele fala assim, uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma teimosa. Então, se você, né, aceitar e cumprir com o que foi determinado para você, essa vai ser uma caminhada mais fácil. Na 118, né, ele fala, os espíritos podem degenerar, né? Ele fala, não. Então, à medida que avançam, ele compreende o que afasta da perfeição. Então, a partir do momento que você passou por digamos, por um vício, né, você não vai voltar mais àquele vício, né? No sentido, por exemplo, até uma vez perguntaram, mas você tem que passar uma encarnação inteira. E na próxima, você vai ser tentado aquele vício, entendeu? Só vai passar de estágio a partir do momento que você não mais deixar se envolver para aquele vício, né? Então, ele fala, à medida que eles avançam, ele compreende o que afasta da perfeição. Então, concluindo uma aprovação, o espírito adquire o conhecimento, nunca mais esquece, né? Por exemplo, se você está passando por um aperto, você fala, puxa vida, né? Aquilo lá me causou isso, aquele vício. Depois que você lembra de tudo aquilo, você não vai querer passar por aquilo de novo, né? Sendo inteligente, você não vai querer. Então, ele fala, ele adquire o conhecimento de que aquilo não é bom para ele, aí ele não vai esquecer. Então, ele pode permanecer estacionário, mas ele não retrocede. Ele pode ficar muito tempo naquele estágio, mas retroceder, não. Aí no 119. Deus não poderia liberar os espíritos das provações que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Seria bom, né? Seria bom livrar a gente das nossas provas, né?
Então, ele fala, se tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar desses benefícios, né? Sem luta, né? Onde estaria o mérito? Então, a gente tem que, né, lutar e aprender, né? E aprender caminhando. Então, ele fala assim, a gente nasceu pequenininho, né? Você tem que passar por tudo, evoluir até chegar à maturidade, é o que ele fala numa próxima questão. Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária, a sua personalidade e depois a missão que cumprem nesses diferentes graus está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, aqui, né, o entendimento é de que todo mundo está num degrau diferente, e isso dá uma harmonia para o universo, né? Então, existem diferentes graus de evolução, e tudo isso, né, é a harmonia que existe entre o universo. Deixa eu tomar um golinho de água. Todos os espíritos passam pelo caminho do mal para chegar ao bem? Aí ele esclarece, né, os espíritos. Eles não passam pelo caminho do mal para chegar ao bem, né? É pelo da ignorância. Então, você, não tendo conhecimento de que aquilo não é uma coisa legal, né? Então, não é o caminho do mal, é você não ter o conhecimento de que aquilo pode ser melhor para você. Então, é ignorância, né? Não é a falta de conhecimento. Aí ele fala, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e os outros do mal? É o que a gente fala, todos têm seu livre-arbítrio. Então, Deus criou eles simples e ignorantes, aptos para escolher entre o bem e o mal, né? E os que te tornaram assim, né? Eles estão lá por sua vontade, por sua escolha. É que nem nós, por exemplo, se a gente está lá passando, né, um determinado problema, a pessoa é compulsiva para gastar, vamos supor. Ela gasta, né? Aí o mês que vem ela gasta mais, aí o mês que vem ela gasta mais. Um dia ela vai aprender que tem que ter um controle daquilo, né? Por quê? Porque se você não tem condição de pagar aquilo que você está comprando compulsivamente, você um dia vai perceber que aquilo não te faz bem, né? Então, você que vai ter que chegar a essa conclusão de que não é legal, né? Extrapolar no teu gasto ou em alguma outra coisa, algum vício que você tenha, no caso da bebida, né? Então, somos nós que fazemos a escolha, tá? Tudo bem até aí? Vamos lá, tem mais algumas questões. Como podem, então, os espíritos em sua origem, né, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Aí ele fala de novo do livre-arbítrio, né? Ele desenvolve-se à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, ele é tentado a ir pelo caminho do mal. Então, ele não conhecendo, com certeza ele vai achar que aquele caminho lá é melhor, né? Então, a partir do momento que ele passa a ter essa consciência de que aquele caminho não é legal, ele não vai fazer mais, né? Então, ele fala, não haveria liberdade de escolha estranha, né, à vontade do espírito. Então, a causa não está nele, né, e sim das influências que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Então, ele cede àquela influência. Por exemplo, você gosta de beber, mas você está lá, né, em casa, falando, não vou beber, vou parar de beber. Aí vem uns amigos seus, ligam, ô, fulano, vamos lá, vai. É só uma que a gente vai lá no barzinho, toma uma. Fala, não, eu já estou, né, eu estou aqui segurando para não beber. Mas aí você acaba indo, porque você cedeu à influência dos seus amigos. Quer dizer, você estava lá no seu tratamento, né, estava indo tudo bem, até que você cedeu, né, ao convite dos seus amigos. Então, você tem que saber se colocar, né, na sua escolha. A dor é um ajuste necessário à compreensão da lei de Deus. Aí, eu consegui colocar uma mais bonitinha aí com os olhinhos. Daí é que é a dificuldade, né? Eu fiquei com inveja da Lucia de colocar os bonitinhos. E aí, ela chama Agnes, tá? Agnes, é verdade. E aí, daí a dificuldade, né, Priscila, da gente poder, no exemplo que você deu da bebida, né? É justamente aí, vai chegar a prova, né? Então, se você já parou de beber, vai chegar a prova. Nessa prova, eu tenho que tirar 10 nessa prova. O tirar 10 é não cair na influência, né? E muitas vezes, quando você não assume a sua responsabilidade, você vai falar que a culpa é daquele que te influenciou. A culpa é sempre nossa. A escolha é sempre nossa, né? Você é influenciável a partir do momento que você se deixa influenciar.
quando você não se deixa influenciar, você tem que lutar com aquele desejo interno, né? Ou de gastar, ou de beber, ou de comer, seja o que for. E é muito difícil, né? Porque é como o Costa sempre fala, né? Eu vejo assim que eu tenho modelos, né, com relação à bebida. É bem assim, no momento que você tá lá dentro de casa, bonitinho, com a família, vem lá os amigos. E aí, meu, vamos lá, vai. É só uma conversinha, né? E você sabe que naquela conversinha não vai ficar só naquilo, né? Aí vai uma, vai duas, vai três, quando vai ver já foi uma dúzia, né? E aí é complicado, né? Então a gente tem que saber dizer não. Eu penso assim, né? Mas paciência, né? A gente está naquele momento de crescimento, né? Depende mais de nós, né? Certeza. E não é só isso, por exemplo, no julgamento, você julgando, você tendo a maledicência, tantos outros aspectos que são do dia a dia que às vezes você não percebe, né? E que isso, de repente, é um vício de fazer fofoca, acaba gerando um vício. E aí a fofoca vai chegar em você, as pessoas vão fazer fofoca a seu respeito, e você não vai gostar. Então, são pequenos aspectos do dia a dia, que é a famosa reforma íntima, né? Que você tem que lutar contra essas suas imperfeições. Isso mesmo. Posso continuar, então? Vamos lá. Só uma observação que eu queria fazer. Mas essa reforma e todo esse aprendizado tem que existir com experiências, né? Você não pode, por exemplo, pegar uma criança que não teve experiência nenhuma e falar assim, você não pode fazer isso, 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 e ela fica com aquele trauma desde criança, não posso fazer porque Deus, né? Sabe aquela ideia de Deus repressor e... A pessoa tem que aprender por experiência, saber o errado e o certo por experiência, senão não faz sentido viver, né? Pelo menos é o meu ponto de vista, né? Não, tem a sequência depois, aí posteriormente, que ele fala que você nasce como uma criança no entendimento, e você vai ter esse entendimento quando você estiver na sua maturidade. O que é na sua maturidade? Depois que você, né, passar por todas essas experiências, né? É isso mesmo que ele fala. Você tem que ter, você vai ter por isso que é a função importante do pai e da mãe, né? Porque o pai e a mãe, vocês foram direcionados para ajudar aquele espírito no crescimento dentro do lar. Então, você recebeu, de repente, um espírito mais complicado, com certos vícios, e você, como pai e mãe, já tem o teu estudo, o teu conhecimento, você vai ter que passar, né, e gerenciar aquela criança para que ela não volte a ter os vícios, digamos, que ela tenha trazido de outra encarnação, que ela vai trazer, né? Você, como pai, você é o tutor dela. Então, a tua responsabilidade é levar aquele espírito para o melhor caminho. Entendeu? É porque eu sempre faço analogia daquela parábola do filho pródigo, né? Aquele que ficou lá juntinho com o pai, que nunca fez nada errado, entre aspas, né? E o outro que saiu para o mundo para ter as experiências, depois ele voltou. Sim. Quer dizer, eu acho mais certo aquele que saiu para ter as experiências, mesmo que ele percebeu que muitas delas não foram boas, né? Tanto que o pai aceitou e até festejou, né? Sim. Festejou. E o outro que ficou lá quietinho, ficou o pé da vida, que ele não teve as experiências. O texto que ela deu para a gente, que a Priscila deu para a gente ler, essa coisa de ficar na inércia, não fazer nada, também te causam uma consequência, né? Você desperdiçou praticamente uma encarnação, e não é esse o intuito, né? O melhorar é você também conhecer, estudar, entre acerto e erros, né? Agora, só entrando em defesa ao filho que ficou lá trabalhando, Marcelo, ele ficou trabalhando, ele só não quis ir para o mundo. O lance ruim do irmão é que ele não teve aquele olhar do pai, né? Aquele olhar amoroso, ou seja, ele saiu e ele voltou porque ele realmente aprendeu a lição. E o outro estava junto com o pai trabalhando, mas o que pegou nele foi a inveja, né? Sim. E ele achou que o pai não tinha dado o reconhecimento a ele. Então, na verdade, foi esse egoísmo do irmão que é o que é mais pesado na parábola, né? Não o fato ele ficou com dor de cotovelo por não ter ido junto. Ele ficou continuando a trabalhar com o pai, que foi importante, porque ele não abandonou o pai. O outro quis se aventurar, valeu também, mas ele voltou arrependido. Então, o lance do filho que ficou é que ele deveria ter acolhido o retorno do irmão, mas aí pegou
o vício dele, que era a inveja, que ele queria ficar ali só, sendo depois o filho único, né? Então, sim. Coitado do outro também. Você já passou o rodo no outro, né, coitado? Queria ficar com a herança. Passou o rodo no outro, ótimo. Vamos lá, então. Peraí. Vamos lá. Epa, peraí, foi um a mais. É o que eu cliquei a mais aqui, desculpa, gente. Que deu uma louca aqui no negócio. Peraí, vou voltar. É que ele travou, aí ele passou um monte. Às vezes dá uma travada. Peraí. Desculpa. Agora eu me perdi aqui, peraí. Nossa, mas passou muito para frente. Perdeu a questão da surpresa. Nossa, mas por que passou tudo para frente? Eu não passei nada, que estranho, né? Deu tilt no computador aqui. Ih, gente, desculpa aqui. Eu que tô doidinha. Perdeu a surpresa, tá vendo? Eu caminhei pelo lado errado. Desculpa. Tá? Agora sim. Aí a gente fala de onde vem as influências que são exercidas sobre o espírito. Então, aquilo que a gente tinha falado, né? Vem daqueles espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo, dominá-lo, né? Foi o que ele quis simbolizar com a figura de Satanás. Então, as influências espirituais. Ele teve a opção de escolher entre o bom e o ruim. Ele escolheu pelo caminho mais fácil, né? Eita, mas acho que meu computador que está com problema. Peraí. Vamos lá. Então, aí ele fala assim, essa influência, ela só exerce sobre o espírito na sua origem, aquela dúvida que o pessoal tem, né? Então, essa influência o segue na sua vida toda de espírito, né? Até que ele tenha adquirido o domínio de si mesmo, a ponto, né, de os maus desistirem de obsediá-lo. Então, a partir do momento que você já tem a consciência, né, de que você pode ter uma influenciação, você fala, não, peraí, esse pensamento aqui não é meu, né? Então, você vai lá, faz uma oração, se equilibra, né? Então, aí, quer dizer que esse já é o seu momento, é o momento que você já está provando que você já cresceu, né, espiritualmente. Você não vai deixar mais se influenciar, né? Então, aí é um bom momento para você refletir. Não, ó, eu estou conseguindo resistir a certas influenciações, isso prova que eu, né, melhorei, né? Bem assim. Aí, na 123, ele fala, quando o espírito emprega mal uma existência sem nenhum progresso moral, né? O que será que acontece? Então, ele fala, essa existência que lhe resulta sem proveito, né? Ele tem que recomeçar em condições mais ou menos penosas. Aí você imagina, você passou a sua encarnação todinha, né? Tentando lá aguentar aquele marido chato que fica lá tipo... Falei, vamos resolver isso logo nessa encarnação, gente. Não vamos deixar isso passar para outra, porque o negócio pode piorar, né? É isso que a gente pensa e analisa. Então, ou uma outra situação, sei lá, aquele irmão. Então, vamos tentar resolver, né? Para não deixar para depois ter que fazer tudo de novo, né? Aí ele fala, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolha. E ele dá a cada um, né? Pois cada um tem o mérito de suas obras, tá? É a questão 123. Os espíritos que seguem a rota do mal, né? Aí ele fala, poderão chegar, sim, né? Um dia ao grau de superioridade, mas eles terão, ó, ele fala, a perpetuidade de seus sofrimentos mais longas. Então, vai sofrer mais. Ele vai chegar, sim, mas por ele ter escolhido o caminho mais difícil, ele vai sofrer. É isso que ele fala. Mas, né, ele fala, Deus o contempla com o mesmo olhar. Então, ele trata todos os espíritos da mesma forma e os ama, né, a todos do mesmo modo. Então, a partir do momento que ele se arrepender, ele vai ser atendido, vai ser, né, receber o suporte da espiritualidade maior. Os espíritos que seguem a rota do bem, aí ele fala, nem por isso eles são espíritos perfeitos. Aí, como é a resposta para o Marcelo, eles têm a necessidade de se desenvolver e se instruir, né? Eles não conseguem sem a transição da infância à idade madura.
é o que ele fala. Né? Ele tem que ir desde o comecinho, né, até a maturidade. Ele fala assim, os espíritos são criados mais iguais quanto às faculdades intelectuais? Ele fala, os espíritos são criados iguais, mas por não saberem de onde vêm, é preciso que o seu livre-arbítrio siga cada curso. Então, eles foram criados iguais, né? Cada um com seu livre-arbítrio vai seguir um caminho diferente. Eles progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência quanto, né, em moralidade. Aqui é figurativo, tá, gente? Não é um anjinho de gatinho, não. Os espíritos que seguem desde o princípio no caminho do bem, ele nem por isso, né, eles são espíritos nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, estão menos obrigados a adquirir a experiência, né, e os conhecimentos necessários à perfeição. Aqui mostrando, tá vendo? Desde bebezinho, né, até a maturidade. Então, ali podemos compará-los, né, a crianças que, qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, eles têm a necessidade de desenvolver-se, esclarecer-se, e não chegam sem a transição da infância à maturidade. Então, ele fala que você tem que passar por todos os processos, tá? Assim como temos, né, ele fala, homens que são bons e outros maus desde a infância, a gente entende também que há espíritos que são bons e maus desde o princípio. Com a diferença, né, de que a criança traz, né, os instintos formados, enquanto o espírito em formação, né, ele tem todas as tendências, e aí ele toma uma direção ou outra em virtude do seu livre-arbítrio. Tudo bem até aí? Nada no bate-papo. Tá. Vou continuar, então, que tem bastante coisa. Anjos e demônios. O meu Enter, que não está funcionando, eu estou usando o cursor aqui. Então, vamos lá. Vamos começar com anjos, arcanjos e serafins. Então, os anjos, né, são espíritos puros, estão no mais alto grau da escala, e reúne todas as perfeições, né? A figura de Jesus é um bom exemplo para nós, né? A palavra anjo, geralmente, ela revela a ideia de perfeição moral. Então, ela é frequentemente aplicada a todos os seres bons e maus que são fora da humanidade. O anjo bom, né? O anjo mau, o anjo da luz, o anjo das trevas. Aqui ele fala como sendo desencarnado, né? Os anjos também percorrem todos os degraus da escala evolutiva. Uns aceitaram sua missão sem se lamentar e chegaram mais depressa. Aqui ele acaba, né, repetindo algumas das informações que foram dadas para nós, né? Outros empregaram, né, maior ou menor tempo para chegar à perfeição. A opinião de que existem seres criados perfeitos e superiores é errônea. Então, ele fala que desde o começo, né, isso vem da época da Igreja Católica, né, que todos os seres foram criados perfeitos e superiores. Ele mostra os anjos, né? Na verdade, não é bem assim. Então, temos que o entendimento de que muito antes da criação do planeta, da planeta Terra, já existiam espíritos criados. Por isso, já chegaram no grau supremo de evolução. Então, aqui, ele está dizendo o quê? Antes da Terra ela aparecer como planeta, já existiam no universo outros planetas que já eram criados, que já estavam com espíritos em evolução, e eles já passaram, ou estavam finalizando, né, toda a sua parte de evolução, e passaram por todas as fases. Isso não quer dizer que eles foram criados anjos, eles já conseguiram, porque eles estavam há muito tempo mais na evolução, né? Então, eles já conseguiram passar por todos os degraus. Então, quando o planeta Terra foi criado, já existiam esses seres que já tinham cumprido, né, com todo o seu grau de evolução. Esse é o que ele quis dizer aqui. Aí, aquela perguntinha nossa, né, do questionário. Então, há demônio no sentido que se dá a palavra? Acho que todo mundo acertou essa, né? Porque ele fala assim, se houvesse demônio, eles seriam obra de Deus, e Deus não ia criar, né? Ele sendo bom e justo, ele não ia criar seres infelizes eternamente voltados ao mal, né, gente? E aí, todos acertaram?
E aí, gente? Todos acertaram? Ih, estão muito quietinhos. Eu acertei. Eu acertei. Eu acertei. Eu acertei. Eu também acertei. Eu teria nota igual da Margarete. Ia criar, né, gente? Isso até voltado ao mal, né? Vamos lá. Aí ele fala, se há demônios, olha só que interessante que ele fala, ó, é no teu mundo inferior, olha só, e em outros semelhantes que eles residem. Então, internamente a você, né? São esses seres hipócritas que fazem de Deus, né, o Deus justo, um Deus mau e vingativo. Então, somos nós que temos, né, essa inferioridade dentro de nós, que precisamos estar evoluindo. Então, os demônios, vulgarmente falando, eles seriam entidades essencialmente malfazejas e seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Mas se Deus é eternamente justo e bom, então ele não poderia ter criado, né, esses seres predispostos ao mal, por sua própria natureza e condenados pela eternidade, né, gente? Então, praticamente não é verdadeiro, né? Opa. Se fossem obras de Deus, ele é bem claro, né? Se não fossem obras de Deus, seriam eternos como ele. Então, nesse caso, haveriam muitas potências soberanas. Então, ele fala que estaria sendo equivalente a Deus. Não tem como, né? Então, ele fala também que os partidários do demônio se apoiam nas palavras do Cristo, né? Mas ele fala assim, mas estariam bem certos no sentido de que ele atribuía a palavra demônio? Então, ele fala que não se sabe que a forma alegórica é uma das características da sua linguagem. Então, se houve algum momento em que, quando Cristo falou, né, dessa palavra, falou de uma forma alegórica para ter um entendimento das pessoas naquela época, né? É ilógico e contraditório, né, supor que Deus tinha criado esses seres voltados ao mal, né, e destinados a praticá-lo perpetuamente, porque isso seria, né, negar a sua bondade. O Cristo empregava figuras, né, alegorias, né, para transmitir o que precisava, de acordo com o tempo, né, e a região onde ele estava falando, onde ele estava pregando. Então, se, portanto, essas palavras haviam coisas que pareciam chocar a razão, é que não, né, as pessoas não compreendiam, né, o que havia sido interpretado, né, haviam interpretado ao mal. Então, ele fala, foram os homens que fizeram com os demônios o mesmo que fizeram com os anjos. Acreditavam que, assim como os anjos, os demônios haviam sido criados desde a eternidade. Então, eles falam que... Isso eu vi criado na Igreja Católica, né? Que eles haviam sido criados desde a eternidade. E nós vimos que não, né? Todos eles passaram de uma fase evolutiva. Então, eles não foram criados desde a eternidade. Né? Eles que optaram, né, pelo caminho ruim. Então, tomaram os espíritos inferiores como sendo esses seres perpetuamente maus. Então, devemos entender que refere-se aos espíritos imperfeitos e que o estado deles é transitório. Tudo bem? Até aí? Então, são esses espíritos imperfeitos, né, que eles protestam contra as suas provações e, por isso, sofrem mais tempo, né? Mas chegarão à perfeição quando, olha só, se dispuserem a isso. Então, quando eles estiverem dispostos a melhorar, né, a passar desse estágio que eles estão. Então, Satanás, né, evidentemente, trata-se de uma personificação do mal, sobre uma forma alegórica. Como o homem necessita, né, de imagens e figuras para impressionar a sua imaginação, então ele personificou esses seres incorpóreos, com formas materiais, com atributos que lembram suas qualidades e defeitos. Aí, eu pensando assim comigo, olhando um diabinho assim, eu imagino a figura daquele, como é que chama ali? Aquele da China lá, e agora fugiu, como é que chama lá? Ai, meu Deus, fugiu. Vampiro, não, como é que é o nome? Ai, Luzia, me ajuda, que minha cabeça fugiu. Morcego. Ah, morcego.
Você vai olhar um morcego, meu, como é feio esse bichinho. Eu falei, eu acho assim, né? Que pode ser que na época o pessoal falou assim, olha só, eles personificaram numa forma de alguma coisa que causasse medo digamos, para a população. Pode ver que eles são super parecidos, né? O morcego com... Tem muita coisa parecida. Então, assim, o homem que personifica, com certeza, né? É o que está dizendo. Mesmo a cobra, né? É. A cobra, que o pessoal tem medo, então personifica como sendo uma coisa mal. Né? Mas tudo é obra de Deus, né? O pessoal não se toca disso, né? Então, ele porque por quê? Porque aquilo te traz medo, né? Tudo que te traz medo é uma coisa que você consegue manipular, né? A prova também, a prova traz medo. Hein? Se a pessoa estudou, não, né? Com certeza. Vamos lá. Aí, né, só respondendo, na religião cristã, desculpa, eles têm eles falam, né, que o anjo Lúcifer teria sido criado bom, né, e tornara-se mal por desobediência diante de Deus. Então foi precipitado no inferno, tornando-se rei das trevas. Isso aqui é uma alegoria, né, gente? A gente entende que, né, isso é uma alegoria. Um anjo mau de igual poder contra a divindade. Então, o eterno revoltado, né? O inimigo do bem, que busca a perdição da humanidade. Tudo bem até aí? Marcelo? Não tem nada. O William está pensando aqui, está querendo perguntar alguma coisa, William. Vamos lá. Então, vamos continuar. Aí, o que eu fiz? Né? Eu baixei esse livro para ler, porque é do curso que a gente vai estar fazendo, e achei interessante que no começo veio a calhar com a história, né? Então, ele fala de um personagem, esse Lourenço Ventura, então ele fala assim, ó, eu sou um ministro, né, que decidirá sobre os destinos de todos aqueles que a providência divina me legou. Ele é como se fosse um gestor ali das trevas, né? E a mim coube a missão de reunir, né, os falidos do mundo, aplicando-lhes o devido castigo. Aí ele fala, se quiserem, seguindo a mitologia, podem me considerar o próprio Satanás. Então, você vê, ele é um cara inteligente, né? Fazendo a gestão daqueles, digamos, espíritos inferiores que não têm muito conhecimento, ele está querendo impor, né, digamos, a opinião dele sobre os que não sabem, né? Os que não sabem vão acreditar, né? Aí, este é o reino da barbárie, né? Do medo, da discórdia, da dor, do sofrimento. Os que se ligarem a mim estarão protegidos contra o fantasma da reencarnação. Então, aí eles veem a figura como a reencarnação como sendo fantasma, porque vai ficar preso na carne, né? Então ele fala, ó, um malfeitor, né, falando para Marcos, que é um personagem também da história, tentando convencê-lo a ficar por lá, né? Aí ele fala assim, olha, gente, é uma atitude inteligente, cara. Ele falou, ó, fique aqui que você vai se dar melhor. É que ele está querendo dizer, ó lá. Ele fala assim, ó, os espíritos iluminados, né, depois a gente vai aprender em outros livros, eles passam, né, nas trevas, de tempos em tempos, passam por aqui e tentam arrebatar muitos de nós. Então, eles tentam, né, coletar a pessoa que já se arrependeu. Então, eles saem daquele estado de inferioridade, que eles ficam cansados de ficar naquele local, né, que ele fala. Aí é a palavra que ele fala, arrebatar, né? Então, para eles não querem sair de lá, né? Para eles tá bom, tá cômodo, né? Eles nos aprisionam na Terra através da reencarnação. E é isso que os emissários do bem desejam. Olha só, fazendo a cabeça dele, né? Querem impedir nossos planos, escravizando-nos na matéria. Então, ele está dizendo que é muito melhor ficar ali nas trevas, né? Querendo convencer ele. Então, você vê que tem entidades mais sábias, né? Querendo dominar as outras que têm pouco conhecimento. O Marcelo coloca uma observação. É a mesma lógica do chamado Tribunal do Crime. Sim, provavelmente. Eu não conheço o que é esse Tribunal do Crime, mas se você for pensar... Das gangues, né, que aparecem na televisão, que decidem quem vai morrer, quem vai viver. É a mesma ideia, né? Pela força quer impor a vontade, né? A máfia italiana, né? Não é? Na verdade, aqui o cenário, ele mostra como sendo da época de Roma.
Entendeu? Igualzinho da época de Roma. Então, ele fala, seremos uma proteção para você. Ele falou, não perca tempo. Do contrário, terá que reencarnar. Olha só, de novo, para eles reencarnar é um negócio pesado, né? A escolha é sua. Tudo bem? Eu só quis, né, elucidar nessa história, ele mostrando que tinha lá um sábio, né, querendo gerenciar, né, para o pessoal não querer voltar para o melhor, né? Então, vamos continuar. Agora, a encarnação dos espíritos, né? Finalidade da encarnação. Tem alguma coisa que se repete, né? A alma, né? Então, sobre perispírito, então vamos lá. Na 132, então, qual que é a finalidade da encarnação? Né? Uma das, né, que estou vendo aqui, a mulher é grávida, então Deus impõe com a fim de levá-los à perfeição. Então, para uns é uma expiação, para outros uma missão. Né? A Luzia já explicou, né, o que é uma expiação. Então, a gente tem por finalidade também conceder ao espírito a oportunidade de progredir, né? Aqui, ó, ele está praticando a caridade, está progredindo, enfeitando a sua parte na obra da criação sob as ordens de Deus. Então, ele tem a finalidade de fazer abrochar, né, dentro dele, né, aquele carisma, né, aquela preocupação com o próximo. Então, não é, né, é bem isso, né, prática da caridade. Então, a fim dele também cumprir essa tarefa, que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo. Então, aqui ele está falando de encarnar, né? Então, para ele cumprir, né, essa finalidade da encarnação, ele toma um aparelho, né, que é o corpo físico, em cada mundo, em harmonia com a matéria desse mundo, ou seja, de acordo com o grau, né, de evolução desse mundo, né? Se for um mundo inferior, né, a matéria é proporcional, né, à densidade daquele mundo. Então, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, você precisa, né, estar encarnado, né, também para estar evoluindo. Mas ele fala, mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da vida corpórea. Então, ele tem que ir lá, né, batalhar, né, para poder melhorar. Então, nisso é que está a expiação. Quanto menos imperfeito ele for, né, menos tormento sofrerá. Aquele que não for invejoso, né, ciumento, nem avarento, ambicioso, né, não passará por tormentos que originam desses defeitos. Então, se você tiver já, né, corrigido, né, esses vícios, né, digamos, ruins, né, certamente você vai sofrer menos. Aí repete, né? O que é alma? Né? É um espírito encarnado. Aquela questão lá, a alma é um espírito encarnado, está dentro do corpo físico, né? O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Um espírito. Alma é o espírito encarnado. Quando não estamos encarnados, somos espíritos, tá? Corpo, perispírito e alma. Há no homem outra coisa além da alma e o corpo, a gente já aprendeu, né? Que é o liame que une a alma ao corpo, que é o perispírito. Né? Definições no livro dos espíritos, ao perispírito. A natureza, né? Tudo ele repete um pouco, né? Nas questões, né? A natureza desse liame é semimaterial, né? Um termo entre a natureza do espírito e do corpo, né? E isso é necessário para que eles possam conversar, né? Então, é o corpo, né? O espírito, né? O perispírito é semimaterial, né? Para que haja essa interface, né? Tem que ter aí essa interface que é semimaterial. Aí ele fala: o corpo pode existir sem a alma? E aí, gente? Sim e não. Desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo. Então, o que ele está falando aqui? Vamos ver se tem mais aqui para eu explicar. Deixa eu ver aqui. E ao passo, né, ao passo que após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que unem a ele e a alma o deixa. Então, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Então, o que ele está querendo dizer aqui?
no momento que está sendo gerado o corpo físico, ele não está totalmente vinculado, né, o espírito no corpo aqui. Então, ele considera teoricamente, como não, né, não completo, né, a ligação. Então, ele fala que pode existir, né, o corpo físico sem a alma. Por quê? Ele não está totalmente vinculado, ele só vai estar vinculado a partir do momento do nascimento, tá? É só para eu poder explicar. E quando o corpo físico morre, aí a alma abandona aquele corpo físico. Então, é isso que ele quis dizer. Tem dúvida com relação a isso? Alguém? Deu para entender? Tem sim, só deixa eu abrir aqui. Primeiro é que o Marcelo ele não esquece o negócio do beliscão. Marcelo, eu vou te beliscar. Gente, ele está com esse negócio. Eu vou falar para ele que ele tem beliscão, dependendo de onde ele foi desencarnar, qual é as vibrações que ele for, ele vai levar um beliscão, dependendo de onde ele vai. No nosso lar deve ter beliscão, sim, no nosso lar. Ele vai lembrar da Luzia e da Priscila levando beliscão. E aí ele pergunta, né? Agora é sério. O cordão de prata é conectado em qual momento? Na questão do nascimento. Vocês sabem exatamente qual momento? Porque é isso que seria a ligação real, vamos dizer assim, entre o espírito e o corpo físico, não é? Sim, ele eu acho que nesse momento, no meu entendimento, eu acho que ainda não está aí, porque ele não está completamente vinculado ao corpo, no meu entendimento, porque ele só vai estar a partir do momento que nascer, né? Porque o espírito ele está só ao lado ali, então ele não está totalmente, ele vai estar vinculado quando ele fala, ele é bem claro, né? Quando todas as células do perispírito estiverem junto com o do corpo, entendeu? Molécula a molécula, é o mesmo quando acontece na morte, né? A morte, ele é desligado célula a célula, o corpo é a mesma coisa, então no meu entendimento, eu acho que só vai ter a partir do momento que nascer, ele não vai estar totalmente vinculado aí, então, entendeu? Porque o cordão de prata é o que faz vocês ficarem em desdobramento, o feto ele não tem o desdobramento, ele não se desdobra, né? Ele ainda está vinculado, ele está dentro do corpo da mãe. Ele não nasceu para o mundo terreno. Então, ele ainda está num outro mundo, que é o mundo intrauterino. Ele já tem esse cordão de prata, mas ele não vai ser usado ainda, porque ele não vai se desdobrar para poder... Eu entendo também, eu faço esse mesmo entendimento da Priscila. Porque aqui, por isso que ele fala, mas ele é meio assim, eu digo assim, meio enfático no sentido que quando ele fala que o espírito não está aqui, é porque ele não está completamente aderido àquele corpo, entendeu? Tá? Por isso que ele fala, pode ter espírito, como é que é? O corpo sem o espírito, mas ele está vinculado, mas ele não está totalmente. Então, ele só vai nascer, no momento que nascer é que ele vai estar totalmente ligado. É isso que ele quis fazer a comparação. Né? Porque a analogia que eu estou fazendo é que quando você desliga o cordão de prata, você é considerado morto. Né? E o espírito está ligado a corpo mental, né? Ao corpo mental. Não. O cordão de prata é no corpo físico, né? E o perispírito. Eu sei, mas é diretamente mais próximo ao corpo, à mente. O corpo mental é o fio de ouro, é outro fio. Não, mas veja bem, é que a analogia que eu fiz é para a pessoa estar nascida, ela tem que estar conectada com o cordão de prata para ser considerada viva no mundo físico. Da mesma maneira que ela é considerada morta quando rompe o cordão de prata. É por isso que essa pergunta que eu fiz, quando que vai ser feita a ligação do cordão de prata? Exatamente, né? Será que é quando na concepção? Isso a gente tem essa informação, mas eu estou falando o que eu acredito, porque se os órgãos não estão formados... No nascimento. Né? No nascimento, porque assim, se os órgãos não estão formados, então você não tem como ter um vínculo total, né? Porque você está lá formando, tem toda a fase, né? A última que se desenvolve acho que é o pulmão e o cérebro, né? Então, eu acredito que depois que tem o nascimento, tá? É uma questão aí para se verificar. É o meu ponto de vista, em termos de entendimento, né, da situação, assim, né? Tá bom? Eu tinha entendido que já desde a concepção, e daí ele, conforme o feto ia desenvolvendo, a alma cada vez mais ia se ligando ao corpo do feto, mesmo, ela vai se aderindo.
né? Porque ela vai se aderir, vai totalmente estar aderida no nascimento, na hora que nascer. Porque os órgãos eles estão ainda em desenvolvimento, né? Não está pronto ainda o corpo, né? Você concorda? Ele está ainda crescendo. Na hora que tiverem todos os órgãos prontos que nascer, aí é efetiva totalmente o nascimento. Mas aí, como é que você faz, Luzia, como quando nasce uma criança anencéfala, por exemplo, que ela nasceu, mas ela não está completa? Aí a gente não vamos entrar nesse detalhe agora. O Rafael está perguntando qual seria a ligação do fio de prata em caso de prematuros. Eu acho assim, a partir do momento que ela nasceu, ela já está ligada ao fio de prata, né? Eu não sei se estão confundindo com o fluido vital, né? O fluido vital já é uma quantidade que você já está pré-estabelecido de quanto tempo que você vai ter de vida, que é o fluido vital. O fio de prata é aquilo que faz a ligação entre o corpo físico e o perispírito e o espírito. Esse aí, ele só vai, eu acredito, que ele só vai existir quando após o nascimento, porque antes ele não vai ter utilidade no momento, porque o feto não se desdobra, né? Ele não vai precisar do fio de prata para se desdobrar, né? Agora, a pergunta da Rosa Amélia, qual é mesmo Não, foi em função do que a Luzia falou, né? Desculpa, que a Priscila falou, Luzia. A coisa de quando o bebê está pronto, né? Que ele nasce, que ele recebe, que ele passa a ter o fio de prata. Então, quando ele nasce e não está completo, porque um anencéfalo falta uma parte do órgão dele, apesar dele ter nascido. Esse cordão também existe do mesmo jeito. Então, não é condição estar com os órgãos completos. É isso que eu quis... Não, eu acho que a condição é após o nascimento. Típica, né? Após o nascimento. No nascimento. Após o nascimento. Né? E não mesmo independente da deficiência. Ele pode nascer... Perfeito. Não, que aí ficou claro para mim. É que quando ela comentou que precisaria estar completo, eu fiquei meio assim, tá? Porque tem essas situações atípicas, né, que pode acontecer. Nós estamos falando de uma situação normal, né? Certo, entendi. Não, entendi. Agora está claro. Então, tá bom. Vamos lá. Obrigada. Não. Então, o que seria do corpo se não tivesse alma? Né? Ele fala, uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiseres, menos um homem, tá? Isso seguindo nos livros dos espíritos. Então, a mesma coisa do espírito, né? O espírito ele pode encarnar-se 2 vezes em 2 corpos diferentes? É óbvio que não, né? O espírito ele é indivisível, então ele não pode estar em 2 corpos ao mesmo tempo. O que pensar da opinião dos que consideram a alma como princípio da vida material? O que ele quer dizer isso, né? Então, morreu o corpo físico, não existe mais nada, né? É isso que ele quis dizer. Então, é a questão do materialista, né? Então, ele fala, há pessoas que consideram a alma o princípio da vida orgânica material. Não tem a existência própria e se extingue com a vida. É o materialismo, né? A teoria do materialismo, que compara-se a um instrumento quebrado que não tem mais som. Então, o materialismo, eles acreditam que extinguiu a vida orgânica, né? Não existe mais nada depois disso. É uma coisa meio ilógica, né? Porque todos os espíritos... desculpa. Porque todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira. Aqui. Então, o que ele está dizendo? Lá no mundo espiritual, vai perguntar, mas o que é o espírito? Cada um vai responder para você de uma forma. Porque nós sabemos que os espíritos eles não são igualmente esclarecidos sobre esta questão. Então, há espíritos limitados que não compreendem, né, as coisas abstratas, como crianças entre vós. Então, ele está dizendo que, né, dependendo, e tudo depende do seu grau, né, de evolução do espírito. Como sabemos, né, também há espíritos pseudo-sábios que, para se imporem, né, como acontece entre vós, fazem rodeio das palavras. Então, muitos, né, querem florear, né, numa comunicação, falar, mas não sabem o que estão falando, né? Ou falam mais do que sabem. Então, há também espíritos que expressam com termos diferentes, com o mesmo valor, porém cuja nossa linguagem é capaz de esclarecer. Aí ele fala, que pensar da opinião,
né, dos que situam a alma num centro vital. Então, na verdade, é o que ele explica aqui, né? Tem muitos que falam, mas a alma está localizada naquele centro vital ali. Então, o que ele explica? Ele fala que é o ponto que aquele espírito demanda mais sensação. Então, ele fala, é o ponto que se dirige todas as sensações do espírito. Então, o cara que é muito ligado ao sexo, vamos dizer, aí ele tem lá, né, naquele órgão, né, naquela região, é onde está mais, né, mais com fluido vital. Então, os que situam que consideram como centro de vitalidade, que aí eles confundem, né, com fluido vital. Então, ele fala que o inteligente, né, ele fala que aparece mais na região da cabeça. Porque os anatomistas, né, fisiologistas em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais, não são geralmente levados ao materialismo. Ele fala, o fisiologista refere-se tudo ao que vê, o orgulho dos homens, que todos creem saber, então não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Então, essa questão aqui eu acho que é um pouco defasada, né, no livro, porque assim, hoje em dia a gente sabe que a medicina, né, todos eles já têm uma certa credibilidade com relação ao espiritismo, né? Então, naquela época existia muito, né, dos cientistas não acreditarem na alma, né, e outras coisas mais, eles acreditavam só naquilo que ele, né, na parte científica. Hoje em dia, eu acho que é um pouco diferente disso. Então, aqui é só para dizer que existia isso, né? Existiam lá os cientistas que não acreditavam, né? Acreditavam que era só o que a ciência estava vendo, né? Morreu o corpo físico, não existe mais nada. Mas a gente sabe hoje, né, com a evolução, né, do mundo, que não é isso. Tudo bem? Aí ele fala, sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada pode os ocultar. Então, eles achavam, né, que tinham domínio de todos os conhecimentos, como eu falei para vocês. Hoje em dia, a gente vê que é um pouco diferente, né? O pessoal já evoluiu bastante. Tudo bem? Até aí tem alguma questão? Excetuando-se o beliscão? Vamos ver, acho que agora nós vamos entrar no espíritos da natureza. Então, gente, é uma noção, tá? Tem alguma questão? Não. Não. Tá. Então, como nós falamos, né? O espiritismo ele não tem nenhuma literatura muito aprofundada, né, sobre os espíritos da natureza. Então, a gente geralmente coloca essa entrevista que o Divaldo fez para a Revista Espírita, que fala alguma coisa sobre os espíritos da natureza. Então, uma noção é uma noção, tá, gente? Não vamos nos aprofundar, tá? Então, ela é uma entrevista, né, que o Divaldo concedeu à Revista Espírita, né, em outubro de 1992. Então, a gente passa algumas informações referentes a essa entrevista que ele passou, né? Fora o Livro dos Espíritos, que tem aí umas 3, 4 questões, né? Acho que é 540 e pouco, né? Tem alguma coisa que eu até perguntei aí no questionário, tá? Que eles falam da massa dos espíritos, que veio 500 e... É de 536, né, a 540, tá? Que fala alguma coisa dos espíritos da natureza. Então, vamos lá. Existem os chamados espíritos elementais ou espíritos da natureza, né? O Divaldo responde. Sim, existem os espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Em todas as épocas, né, eles foram conhecidos identificando-se através de nomenclatura variada, fazendo parte da mitologia dos povos, né, e tornaram-se alguns deuses, o que faziam temer o mar, né, o deus do sol, né, dos ventos, o Poseidon. Até depois o Costa contou uma história que é até interessante a gente refletir. Então, ele fala assim, por exemplo, você está numa região lá, numa tribo, de repente, né, onde tem uma cachoeira, né? Aí, de repente, morre uma pessoa que tem algum conhecimento. Aí ele fica naquela região. Então, ele acaba sendo, digamos, o Deus, né? Entre aspas, que dirige aqueles espíritos, né? Porque ele tem um conhecimento maior, né? Sobre a espiritualidade. Então, ele acaba até conduzindo os espíritos da natureza. Então, de repente, eles eram também considerados como Deus, né? Naquele núcleozinho ali, né? Porque ele era um espírito que desencarnou, que conhecia mais do que, né, aqueles espíritos da localidade, e ele poderia estar gerenciando, né, aquela espiritualidade que está ali.
é o estágio evolutivo desses espíritos? Ele fala, existem, né, alguns com elevada categoria, né, em comandos menos evoluídos, que lhe submetem docilmente, né, elaborando em favor do progresso pessoal e geral, na condição de auxiliares daqueles que presidem os fenômenos da natureza. Então, aqui eu explicaria assim, o seguinte, nós temos uma obra de construção civil, por exemplo, nós temos os engenheiros, que têm ali a noção, né, dos cálculos, da estrutura, e temos lá os nossos colaboradores, que seriam os serventes de cada região, né, que estão lá ligados diretamente à obra, tá? Acho que é mais ou menos assim, né? Eles estão lá direto para exercer, e tem os engenheiros que vão lá passar a ordem para eles executarem determinados assuntos, né, determinadas relações de coisas na natureza. Então, eles são submetidos hierarquicamente a outra ordem mais elevada de espíritos, ele fala, de acordo com o papel que desempenham, de maior ou menor inteligência, tornam-se responsáveis por inúmeros fenômenos ou contribuem para que os mesmos aconteçam, tá? Ele fala, os que se fixam nas ocorrências inferiores, mais materiais, que eu falei para vocês, são, portanto, pela própria natividade que desempenham, mais atrasados. Então, eles estão mais ligados na matéria, né? Mais para mexer com a parte de matéria. Ele fala também que tem os de grande elevação, que os comandam e orientam, né? Então, aquela coisa da obra ficou bem explicada, né? Então, nós temos lá, né, o engenheiro que comanda os colaboradores que estão lá direto, né, mexendo lá, porque os engenheiros conhecem todas as leis, né, a parte física da coisa, né, e eles lá estão fazendo, mas não sabem nem o que estão fazendo, mas estão fazendo. Esses espíritos apresentam com formas definidas, como, por exemplo, fadas, duendes, silfos, ele fala. Alguns deles, se não a grande maioria dos menos evoluídos, que ainda não tiveram reencarnações na Terra. Apresentam-se, não raro, com formas especiais, de pequena dimensão, o que deu origem aos diversos nomes das sociedades mitológicas do passado. Aqui também eles comentam, né? Eles comentam que nas sessões mediúnicas, né, Luzia, ele fala que são eles que, né, preparam a parte dos fluidos para fazer numa sessão mediúnica, né? Para tratamento, né? Então eles participam nessa parte que o Costa comentou conosco também. Marcelo tem uma pergunta, posso fazer agora ou espera mais vamos terminar, depois a gente fala. Acreditamos pessoalmente, por experiências mediúnicas, que alguns vivem, né, num período intermediário entre as formas primitivas e hominais, preparando-se para futuras encarnações humanas. Então, quer dizer que já passaram ou passam como nós, né? Espíritos humanos, por ciclos evolutivos e reencarnações. Ele fala, a reencarnação é a lei da vida. Então, todos, né, através de um processo de psiquismo, adquirem a sabedoria, né? E deslevam o seu Deus interno. Então, todos evoluem. Então, eles também, né, estão em fases de evolução. Algum dia, né, serão ou foram homens terrestres, ele fala, os mais elevados já viveram na Terra, onde se desenvolveram grandes aptidões. Os outros, menos evoluídos, reencarnar-se-ão na Terra ou em outros mundos, né? Como todos nós, né, gente? Nós estamos aqui hoje, mas a gente não sabe se, né, desencarnando, a gente vai para um mundo primitivo. Vai depender agora, né, dessa parte da evolução do mundo. A gente sabe se nós vamos continuar na Terra ou nós vamos para um outro, né? Então, é bem por aí. Cada um está no seu grau evolutivo. Então, após se desumbirem de deveres, os que credenciam ao crescimento moral e intelectual avançado sempre, porque a perfeição é meta, né, que a todos os seres está destinada. Então, a perfeição para todos os espíritos em geral. Vou tomar uma água, peraí. Então, fala a pergunta dele, que aí a gente vê se dá para responder. Eu acho que acabou já sendo respondido nos slides anteriores. Nosso estado nominal passou pelo estágio de elementais, espíritos da natureza? Sim. A gente foi um verdinho daquele lá, uns gnominhos, depende, então? Né? Podemos ter sido, sim. Qual que é a sua tendência? Todo mundo acha que foi fada, né? Também, fada Marcelo, linda, maravilhosa, né? Pode ter sido uma fada. Eu fui aqueles orques do filme do Senhor dos Anéis, aquele lá, os orques. Nossa! Aí ele fala... Estou melhorando, virei homem agora, né? Ele fala assim, os elementais são
autóctones da Terra ou viveram em outro planeta? Ele fala, pessoalmente acreditamos que um número imenso teve origem na Terra e outros vieram de diferentes regiões do mundo, né? A fim de contribuir com o progresso de nosso planeta. É tudo que a gente sabe, né, gente? Pode ter vindo de outro planeta, né? Pode ter sido também daqui. Então, não tem, né, uma definição exata, porque a gente não tem uma literatura sobre isso, tá? Que tarefas eles executam? Aí ele fala inumeráveis. Então, eles protegem os vegetais, os animais, os homens, eles contribuem para acontecimentos diversos, tá? Tempestades, chuvas, maremotos, terremotos, interferindo nos fenômenos normais da natureza. Aqui até eu acho interessante quando Costa coloca, que ele fala assim, a água, por exemplo, né? A água a gente sabe que é formada de 2 moléculas de hidrogênio e oxigênio, né? Mas a gente não consegue fazer uma água, né? Então, aí tem uma coisa aí, né, que não dá para a gente desvendar, né? E é muita energia que se precisa para você formar uma molécula de água. Então, ele fala, né? Então, é esse segredo que está aí, né? Em relação aos terremotos, também tem, né, nos movimentos, né, dos sismológicos, né? Então, tudo isso. Então, é interessante essa questão da água, né? Se for pensar, ó, só 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, pô, a gente consegue montar, não consegue, né? Não consegue montar, e muita energia que se gasta para montar, entendeu? Então, é isso que ele fala. Então, é essa questão que faz para a gente pensar um pouco, né? Então, é sobre o comando dos engenheiros espirituais, os engenheiros aí, Marcelo, que operam em nome de Deus. Nós. É nós. Que não exerce ação direta sobre a matéria. Então, ele fala, os espíritos mais evoluídos, eles não vão, né, exercer diretamente sobre a matéria, eles usam esses que estão mais ligados, tá? Então, ele encontra agentes, né, dedicados em todos os graus da escala dos mundos, como responderam, né, os venerandos, né, na questão 536b do Livro dos Espíritos. Todos eles sabem manipular conscientemente os fluidos da natureza? Ele fala, nem todos. Somente os condutores sabem o que fazem e para o que fazem, né, quando atuam nos elementos da natureza. Os mais atrasados, que a gente fala, ó, eles oferecem utilidade ao conjunto, não suspeitando sequer, né, que eles estão sendo utilizados, né, sendo instrumentos de Deus. Ele fala, nós não o vemos normalmente, isso significa que se revestem de matéria densa, né? Ele fala, o conceito de matéria, né, na atualidade é muito amplo. Então, a invisibilidade aos olhos humanos, né, a algum indivíduo, demonstra que sejam constituídos de matéria equivalente aos espíritos da criação. Então, eles são seres espirituais. Então, com os nossos olhos de encarnados, não conseguiríamos ver. Os médiuns conseguiriam ver. Encontram-se em determinada fase de desenvolvimento que são perceptíveis somente aos médiuns, as pessoas de percepção especial, qual ocorre também com os espíritos nobres, né, que não são detectados por qualquer pessoa destituída de faculdade mediúnica. Então, o que ele fala, né? Então, não é só ter a faculdade mediúnica, acho que também tem que ter uma certa, uma pureza, né, da pessoa em si também, né? Ser um espírito mais evoluído também, não só ser médium. Qual é o habitat natural? Aí ele fala, a erraticidade, né, o mundo dos espíritos, pertencendo a uma classe própria, né, e, portanto, vivendo em regiões compatíveis a seu grau de evolução. E também, né, misturam-se aos homens e vivem, na grande maioria, na natureza, né, que lhes servem de espaço especial. Tudo bem até aí? Posso continuar? Pode ir. Tá. Uma das grandes preocupações da humanidade, né, atualmente é a preservação do equilíbrio ecológico, né? Então, qual a atitude ou providência, né, que tomam quando a natureza é desrespeitada pelos homens, né? O que responde o Divaldo para nós. Ele fala, quando na infância do seu desenvolvimento, então, quando eles ainda estão na infância de desenvolvimento, eles são suscetíveis às reações mais primitivas. Então, eles tornam-se agressivos e revoltados. Então, à medida que evoluem, fazem-se benignos e se apiedam dos adversários da vida em qualquer forma e pela qual se expressa. Eles falam que no começo eles são assim, né, o tal, os espíritos zombeteiros, né, no caso que a gente viu também,
né, que também aparecem, né, acho que nas mesas girantes também, que ele cita isso no Livro dos Espíritos, não, desculpa, na Revista Espírita, acho que de 1588 lá. Então, o espírito, assim eles inspiram proteção à natureza, desenvolvimento de recursos que a preservem, a sua utilização nobre em favor da vida em geral. Em suma, eles fazem pela natureza, né, o que gostariam que fizessem por si mesmos. Então, eles cuidam da natureza, sim. Dúvidas aí? Aí nós vamos chegar no espírito aborrecido. Aí vai dar certinho o tempo. Tudo bem aí, pessoal? Então, assim, é apenas assim uma noção, tá? No básico 3, vai ter um curso que chama o curso do Átomo ao Arcanjo, parece que tem, não sei se vocês já ouviram, então é um curso que eles se aprofundam mais em várias coisas, tá? Então, aqui é uma noção para vocês saberem que existe, né? E aí, depois, com o decorrer dos cursos, vai sendo mais aprofundado o assunto, tá? Ô, Priscila? Fala. Será que só uma curiosidade, ele seria um estágio depois dos animais? Quer dizer, existe essa sequência aí, sei lá, animais, elementais, depois hominais? É assim que é visto na sequência da evolução? Será? Não sei. Porque é uma evolução, então, né? Então, até o Costa comentou conosco, né? Ele comentou, então não tem nada certo, tá? Então ele falou assim, de repente, o golfinho seria uma evolução do elemental da água, né? Entendeu? Nesse entendimento para nós. Ah, então o elemental vem antes do animal, no ponto de vista dele. Isso. Ah, entendi. Tá? Ele comentou conosco. O golfinho, de repente, seria o elemental, né? Uma evolução do elemental da água, tá? É uma comparação que ele fez para a gente. A gente não tem nada certo, tá? Porque ele falou que a espiritualidade diz que não deixa se aprofundar muito no assunto, pelo menos para o espiritismo, né? Tá? Mas não é o que você falou é o contrário, Priscila. Ao contrário? É do golfinho para o elemental da água. Eu falei errado. Então é elemental depois animal. Essa seria a sequência. O animal, elemental e o hominal. Ah, tá o que ela quis dizer é que, por exemplo, o golfinho seria uma decorrência do elemental relacionado à água, né? Então, um elemental que manipula a água seria uma consequência do golfinho, da baleia, tal, dessa evolução, tá? Mas, ou seja, não existe literatura, a não ser o que aparece de reportagem do Divaldo, né? Então, são informações que vão chegando através de reuniões mediúnicas que vão passando algumas informações e aí a gente vai procurando, né? Que nem esse curso que a gente está fazendo do pensamento e vida, eu e a Priscila e tantas outras pessoas do GEMB, ele tá explicando isso, né? Então ele vai buscar dentro da literatura da doutrina alguma coisa que comprove isso, né? Então é difícil ainda para achar. Tá, então vamos continuando. Agora os nossos atores, os nossos colaboradores, vamos lá para fazer uma reflexão, o espírito aborrecido, vamos lá. Então isso aí surgiu agora aqui na Sociedade Parisiense, né, que eles recebiam, né, várias comunicações, né, e uma delas é esse aqui, esse espírito aborrecido. A gente vai fazer uma reflexão, né, que está de acordo com o nosso tema de hoje também, né? Então, esse espírito apresenta-se espontaneamente no prédio, reclamando preces, tá? Vamos lá, então. Cadê o nosso... A médium, né? É a Margarete. É em azul e o espírito é o vermelho. Eu estou entediado até de responder. Preciso de um café. Vai lá, Marcelo. Eu falo em vermelho, então, é isso? Você é o entediado? Espera a médium. Eu sou entediado. Então você fala em vermelho. Vai lá. Que vos leva a pedir preces? Estou farto de vagar sem fim. Estais há muito tempo nessa situação?
Faz 180 anos, mais ou menos. O que fizeste na Terra? Nada de bom. Não é minha encarnação atual, hein? Essa aí foi outra. Vai. Qual é a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Mas isso não forma uma categoria. Entre nós, tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhantes, ou suas simpatias que se reúnem. Por que permanecestes tanto tempo estacionário, sem que fosseis condenado a sofrer? É que eu estava votado, consagrado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. Tudo que não é alegria é dor. Fostes, pois, forçado à erraticidade contra a vontade? São coisas sutilíssimas para a vossa inteligência material. Procurando explicar-me essas coisas, talvez comeceis a beneficiar-vos a vós mesmos. Uma vida sem proveito extingue-se. Como que é? Extinguindo-se. Extinguindo-se. Isso mesmo. Extinguindo-se. Extinguindo-se. Leva ao espírito que a encarnou o mesmo que o papel pode legar o fogo quando o consome. Uma vida sem proveito. Fagulhas, que são a lembrança dos laços terrestres que vinculam o espírito, até que disperse as cinzas de seu corpo. Então, e só então, tem ele a essência etérea, o conhecimento de si próprio e deseja o progresso. Qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento de que vos acusais? Consequências da existência. O tédio é filho da inanição. Por não ter sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram refletir-se nesse mundo. O que está em vermelho é dele, tá? O que eu coloquei aí em grifado é para saber, né, o motivo que ele está explicando, tá bom? Vai lá. Tá. Que eu vi azul, falei, é meu. Não, é só para enfatizar. Vai. Os espíritos que, como vós, foram tomados de tédio, não podem libertar-se dessa contingência desde que o desejam? Não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Sofrem as consequências da vida que levaram e como foram inúteis, desprovidos de iniciativa, assim não encontram entre concurso algum. Entregues a si mesmo nesse estado permanecem, até que o cansaço decorrente de tal neutralidade os agite em sentido contrário, momento no qual sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos e secundar-lhe esforço e perseverança. Podeis dizer-me alguma coisa sobre vossa vida, sua experiência terrena? Deveis compreender que pouco me é dado dizer, visto como o tédio, a nulidade e inanição provém da preguiça que, por sua vez, é a mãe da ignorância. Rapaz. O cara não fez nada mesmo. Vai lá. Não vos aproveiteis das existências anteriores? Sim, todas, porém parcamente, escassamente, uma vez que eram reflexo uma das outras. O progresso existe sempre, porém tão insensível que nos foge a apreciação. Enquanto esperais uma nova encarnação, apraz-vos repetir as vossas comunicações? Evocai-me para me obrigardes a vir,
pois com isso me prestareis um benefício. Podeis dizer-nos por que tão frequentemente varia a vossa caligrafia? Essa é boa, essa é ótima. Por que interrogais muito? O que, aliás, me cansa quando tenho necessidade de auxílio. Era psicografia, então, né? É psicografia, é isso? É, psicografia, é. Aí é ela que finaliza depois, né? O guia do médium, então a conclusão do médium, né? Vai lá. É um ocioso no mundo espiritual. Assim o foi no planeta. Trouxemo-lo até ti para que tentasses arrancá-lo dessa apatia, desse tédio que constitui verdadeiro sofrimento, às vezes mais doloroso que os sofrimentos agudos, por se poder prolongar indefinidamente. Imagina a perspectiva de um tédio terminável. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria... Tá? Eu digitei errado, desculpa, tá? Interminável. A maior parte das vezes são os espíritos desta categoria que buscam as vidas terrestres apenas por passatempo. E para interromper a monotonia da vida espiritual, assim, são obrigados a recomeçar sucessivamente, até atingirem a compreensão do verdadeiro progresso. Então, terminou aí. Esse vai ficar 1 bilhão de anos até progredir. Esse vai demorar, hein? Então, e aí, pessoal, gostaram do conto? E aí, qual é a reflexão a respeito do conto? Nada como uma prova para tirar o tédio, né? Quando chegar a prova, todo mundo vai sair do tédio. Na verdade, ele não fez nada, né, a vida inteira e continuou não fazendo nas outras vidas. E ele vai ter que aprender e voltar muitas vezes para aprender. É o que eu entendi. Mas ele me pareceu que estava com um pouquinho já de entendimento, né? Já estava querendo, né? Ele já estava cansado de tanto tédio, né? Na realidade. Não, e eu acho que um conceito interessante que se tem é, muitas vezes, que não fazer nada é melhor do que fazer o mal, né? Quer dizer, pode até ser, mas também não é o ideal, né? Os dois lados são ruins. Você não fazer nada e fazer o mal está equiparado, né? Então é o mesmo estágio. Eu não vou fazer nada, beleza, é tua opção. Você vai fazer o mal também, uma coisa que as pessoas acham que assim, não fazer nada é melhor do que fazer mal, né? Claro que é melhor. Eu não faço bem, mas eu também não faço mal. Então você não está fazendo nada. É que nem aquela parábola das moedas, né? Aquele lá que não fez nada com a moeda, ele enterrou, né? Não tem aquela parábola das moedas, né? Sim. Ele não fez nada, né? Mas não olha, eu vou falar uma coisa. Nem gastou. Ele enfatiza aí. Vou dar um positivo daquele que não gastou nada, não dá. Aquele não dá. Aí ele enfatiza que você vê, ele só na erraticidade ele está 180 anos. Quer dizer, você soma 180 anos da erraticidade, as encarnações que ele, pelo que a gente entende, deve ter passado muitas do mesmo jeito. Olha quanto tempo ele está perdendo, né? E aí ele fala, mas eu estou entediado, um dia isso vai ter que acabar, né? Acho que ele é aquela figura, né? Ó vida, ó azar. Ó céus, ó azar, né? Então, é bem isso. É verdade. Ele, com certeza, pelo que a Luzia falou, né? Pelas palavras dele, ele já está chegando naquele momento que já, né, no limite. Então ele vai já deu, agora eu vou pedir ajuda. Ele cansou de não fazer nada, né? Cansa também. Mas ele tá, 180 anos na erraticidade, para ele encarnar de novo, ele acho que ele vai ter que ter esse mérito, né? Com o propósito de melhorar. Porque senão, para que ele vai reencarnar de novo? Então, só vão deixar ele reencarnar quando ele refletir a respeito de tudo que ele deixou de fazer, né? Ou ele teria uma encarnação expiatória, né? Algo que ele tem que sofrer muito para dar valor, sei lá, né? E o fato dele já ter frequentado, já ser direcionado para uma médium para poder psicografar, ali já começou o encaminhamento dele. Até então ele não tinha sido encaminhado. Né? Então, ele conseguiu ser encaminhado,
e aí, através desse encaminhamento, ele vai ser direcionado para um lugar melhor, onde ele vai conseguir começar a ser desperto, né? Isso mesmo. Ele se gostaria de fazer um comentário? Né? Posso fazer um comentário? Pode. É assim, que eu achei interessante a questão que ele pede para ser chamado. Então, ele ainda não tem a força necessária para pedir ajuda. Então, ele fala, você vai me ajudar se você me chamar. Então, é assim, é aquela criança que eu só vou na escola se o coleguinha passar na minha casa para me buscar, né? Então, ele tem essa dificuldade, porque ele não tem nem a força de pedir ajuda, ele espera que a médium o invoque para que ele venha, e aí sim, então ele fala, você vai estar me ajudando se você me chamar, né? Então, ele vive realmente num estado de apatia total. E uma coisa que eu não entendi, que há um trecho que diz que eles reencarnam, esses espíritos, somente para sair da monotonia que eles vivem na erraticidade. Então, eu tive a impressão que eles têm o poder de escolher a reencarnação, não por uma razão nobre, mas só para fugir daquela rotina que eles vivem, que é massacrante. Então, ele fala, né? Esses espíritos reencarnam somente para sair do tédio da vida espiritual, não fazem nada de bom. É um tédio interminável. Então, eles ainda têm esse poder de escolha, mas como eles não têm um sentido de vida, então, assim, não, eu vou reencarnar só para mudar um pouquinho o cenário, mas não é para fazer nada, como são normalmente as reencarnações, né? É isso mesmo, gente. Obrigada, então, a todos por terem lido, né? Por terem dado esse momento, né? Para esse entendimento. E é isso, gente. Antes só da gente finalizar, Priscila, vamos passar aquelas orientações que ainda está gravando, aí depois a gente pede para a Sônia e para a Rosamélia fazerem a finalização, né? Da prova, né? Da prova, porque a prova é a semana que vem, né, gente? Então, a prova, elas vão ter dois tipos de prova, prova 1, prova 2. Então, vocês vão ter não dá nem para colar? Vocês vão ter que optar na hora entre 1 e 2, sem combinar, tá, gente? Ô, Margarete, nóis, hein, Margarete? Não vai dar para combinar, gente. Olha, Marcelo, tem que ser na hora. Não é o caso, né? Mas, por exemplo, se tivesse um casal, né, na mesma casa, um tinha que optar por um e outro optar por outro, que eu tive um casal na classe passada que era marido e mulher, né? Então, eles tinham que fazer separado. Então, você falar na hora, né? 1 e 2 e acabou, né? E aí o link é aberto, acho que alguns minutos antes, né? Quase na hora da prova. O que a gente pode fazer é combinar com todo mundo aqui 10 para as 2, né? Aí a gente passa algumas informações mais, e aí depois das 2 horas a gente sai da aula do Zoom e já entra no link que a gente vai passar pelo aplicativo. A gente já tem o link pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp. Agora, deixa eu explicar só uma coisa. Quando vocês abrirem o link, a primeira página ela só tem um formato um pouquinho diferente. A primeira página é para vocês colocarem o nome e o e-mail, beleza, que isso vocês já sabem. E aí vai pedir para ir para a próxima página. Aí aperta o próximo, né? Se tiver em inglês e tal. Aí aparece para você poder fazer a opção de prova 1 ou prova 2. Ainda, na segunda página. Aí você clica na prova que você for intuída pela sua espiritualidade para escolher. Certo. Aí escolheu. A gente faz a prece às 10 para as 2, a gente faz a prece antes, tá? Eu acho. É nessa hora que a gente se comunica, né, Margarete, pelo WhatsApp, né? Aí, olha, a espiritualidade vai estar de olho, viu, Marcelo? Ó, bem grandão. Aí você escolhe a prova. A Luzia e a Priscila não vão estar vendo, mas... Oi, Rosa, desculpa. Não, você e a Priscila não vão estar vendo, mas o plano superior está de olho. Exato. E que é pior do que nós olhando, né? É verdade. Eles vão direto com o Costa, viu? Ó, eles são assim com o Costa, viu? E aproveita que isso aí já é reforma íntima.
Então, e quanto tempo a página prova? É isso, escolheu a primeira prova ou a segunda, aperta o próximo, e aí é como se fosse o questionário normal, tá bom? Quantas questões são, Luzia? Quanto tempo? São 20 questões. 20 questões. Vocês podem estar com um livro do lado, apenas o livro, tá? Não pode ter o computador ligado em páginas de ajuda, tá? Então, apenas o livro mesmo, tá? De consulta, tá bom? E aí, prestem bastante atenção na hora que vocês forem colocar o e-mail, principalmente, porque é o endereço que vai receber, né? Então, tem que prestar atenção, porque já tivemos problema de aluno que preencheu errado e depois não recebe o feedback da prova. Porque esse questionário ele não vai para nós, nem para mim, nem para a Priscila. Ele vai para o Costa, que é ele que elaborou a prova, entendeu? Agora você colocou mais tensão ainda, Luzia. Não, gente, não, fica tranquilo. Que estresse. Olha, lê agora que vai ser livro, pronto, beleza. Para a gente só vem o resultado depois. Agora tem que ler o livro de verdade, né? Gente, olha, o mais importante, eu acho que é o mais importante do que vocês irem bem na prova, né? Vamos dizer, é o estudo que a gente vai fazer depois, porque aí é que a gente vai destranchar bem o livro, tal, né? E aí, do que vocês leram, se vocês tiverem alguma dúvida, já escrevam, para a gente poder trocar essa figurinha mesmo Já estou com várias anotações. Então, tá bom. Essas 2 aulas de participação do estudo do livro, elas vão pontuar também na média final, né, Priscila? Eu acho que deles eu não me lembro, depois eu vou ver direito, mas eu acho que sim, porque se você não participar com a presença, você perde, né? Eu vou ver direitinho, eu não me lembro se o primeiro livro consta isso, agora que eu não me lembro direitinho. Mas acho que tem a ver com a presença, se você não tiver presente, né, tem que estar presente pelo menos nas 2, né? Isso. Porque vai ser interessante, né, para a gente poder... porque esse é o grande objetivo da leitura do livro, né? Não é só para fazer a prova, é muito mais para a gente poder fazer a compreensão daquilo que a gente ainda não estudou, né, e que vocês podem ter dúvida, né? E começa às 2 e termina às 15. Começa às 14 e termina às 15. 1 hora só? Abre-se o link às 14 e às 15 ele é encerrado. Então, tem que estar disponível para fazer a avaliação durante esse período. Né? Tem isso também que a gente falou, né? Que quem não tiver disponibilidade para fazer no dia tem que fazer antes. Porque se não fizer no dia, depois é dissertativa, é outra prova, tá? Se já estiver pensando que pode ser que tenha um compromisso, que você acha que vai ser inadiável, então já fala antes, porque aí ele aplica antes. Porque depois da data é só dissertativa. Aí é mais elaborado, né? Para quem lê o livro também consegue, mas o múltipla escolha é melhor, né? É mais fácil. Melhor. Com certeza. Então, se por acaso se vocês já tiverem alguma questão de que vocês não vão conseguir fazer na terça-feira, vocês têm hoje, amanhã, no máximo, para nos dar o retorno, para a gente poder passar essa informação para o Costa, para ele liberar o link da prova, tá ok? Tá bom. É isso, né? Mais alguma dúvida, alguma coisa? Não. Né? Além de mandar o link pelo WhatsApp, consegue mandar por e-mail também? Sim, só você solicitar. Você fala para a gente que a gente manda junto. Pode mandar para mim, por favor? Mando Obrigado. Sim. Tá. Se alguém mais precisar, eu mando para todos no e-mail, né? Aí fica todos, né, no e-mail. A gente manda pelos 2, no e-mail e no WhatsApp. Faz assim, eu ponho pelo WhatsApp e a Priscila põe pelo e-mail. Tá bom. Fica os 2 Professoras eficientes, essas meninas são maravilhosas. A gente tenta, viu? A gente está tentando. Ele mandou um recadinho. Eu não tenho queixas. É que nessa reencarnação tem que melhorar, puxando o saco da né? professora já, hein? Eu conheço esse tipo de aluno, hein? Eu sou professor, eu conheço. Já que não dá para trazer a maçã,
Manda pelo WhatsApp aquela maçã. Manda pelo WhatsApp. Manda pelo WhatsApp. Boa, boa. Então é isso, gente. Aí, daqui a pouquinho eu passo para vocês o questionário, já está pronto, né? Tá. Aí, como, eu não sei, a semana que vem já é a prova, né, Luzia? É isso, né? É. O questionário eles podem entregar na outra, não é isso? Isso, é melhor. Passa essa semana da prova, vocês não precisam fazer o questionário, fica na outra, que aí vocês vão ficar 2 semanas sem questionário, né? Aí vocês fazem até a outra, né? Até a outra aula, quando tiver estudo do livro. Tudo bem? A primeira do estudo do livro. Vai ter bastante tempo, né, para fazer. Isso. Então vai poder... Tem. Então, tá bom. Então, vamos finalizando. Encerrar, Vamos, né? então, vamos nos acalmando para poder fazer a prece final, agradecendo pela participação de todos, por essa alegria, por essa possibilidade de aprendizado, por essa troca de experiência, e pedindo, agradecendo pela espiritualidade que esteve presente, pedindo que essa mesma espiritualidade envolva a Sônia, que fará as vibrações, e que a Rosa fará a prece final. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos vibrar por todos os médicos, por todos os profissionais da saúde que estão na frente dessa pandemia, que eles tenham toda a sabedoria para conseguir curar todas essas pessoas que estão passando por esse momento. Que a Terra seja envolvida com toda a luz, com toda a força, para que passe toda essa pandemia, para que todos fiquem bem. Vibração para toda a nossa família, os nossos amigos. Obrigada a todos, graças a Deus e graças a Jesus. Companheiros e amigos do nosso plano, agradecemos a vocês, os bons espíritos que vieram, e pedimos que eles nos ajudem a pôr em prática as instruções que recebemos. Que a nossa água seja fluidificada, e agradecemos a visita de amor e de sustentação que nos foi dada durante a aula, e pedimos que possamos estar todos juntos e reunidos num próximo aula, num próximo aprendizado. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus Jesus. e graças a Jesus.